Agora vamos retomar um pouco o que aconteceu ontem, que ficou conhecido até no mercado financeiro como Flávio's Day, pois foi publicado numa reportagem de fôlego do site The Intercept Brasil, inicialmente negada na primeira vez que foi confrontado pelos repórteres, pelo senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, mas posteriormente confirmada pelo mesmo, tanto em nota como num vídeo gravado que nós vamos exibir aqui. Flávio Bolsonaro teve contato, conheceu, segundo ele mesmo confirmou, Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, então há cerca de um ano e meio. A partir daí começou a ter contato e relacionamento com o Vorcaro e pediu uma contribuição, um investimento, o financiamento do filme biográfico que conta a vida de Jair Bolsonaro, é chamado de Dark Horse, essa grande produção hollywoodiana com atores e produtores famosos. Segundo a reportagem do site The Intercept Brasil, o valor total acordado com o Vorcaro seria de 134 milhões de reais, cerca de 24 milhões de dólares. Pela conversão do câmbio à época, dava em torno de 134 milhões de reais, portanto, acima até daquele contrato que Vorcaro mantinha com o escritório Bárcia de Moraes, da Viviane Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, que era de 129 milhões de reais em 3 anos. O Flávio Bolsonaro sempre negou conhecer Daniel Vorcaro, sempre negou qualquer tipo de relação com o banqueiro. Ele foi perguntado sobre isso mais de uma vez em entrevistas públicas, em trechos que estão gravados e podem ser facilmente recuperados numa rápida busca na internet. Pois ontem, mesmo os aliados mais próximos levaram um susto, assim que saiu essa informação, por volta das 3 da tarde, rapidamente, os aliados mais próximos de Flávio Bolsonaro, estou falando de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, estou falando de Rogério Marinho, coordenador da campanha, senador, líder da oposição, estou falando de Sóstenes Cavalcante, também líder do PL na Câmara dos Deputados, mas várias pessoas do time de comunicação e do time jurídico da campanha de Flávio se reuniram no QG da campanha em Brasília para começar a construir a resposta, a reação, a narrativa. Então, vou começar expondo para vocês ainda o áudio publicado pelo site The Intercept Brasil, numa conversa, um áudio que foi mandado e confirmado pelo próprio Flávio a Daniel Vorcaro em setembro de 2025, quando o Master já enfrentava dificuldades, não sabia que era investigado, mas sabia-se que enfrentava dificuldades financeiras grandes depois que a compra pelo BRB, Banco de Brasília, foi negada pelo Banco Central. Vamos ouvir. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Bom, segundo a reportagem do site The Intercept Brasil, foram efetivamente repassados pouco menos de metade desse valor acordado, de 24 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de dólares, né, o que dava, à época, mais de 60 milhões de reais. E isso teria chegado às contas da produtora nos Estados Unidos. E como foi feita essa engenharia financeira, segundo a reportagem, o dinheiro foi repassado a uma empresa próxima a Daniel Vorcaro, para essa outra empresa ligada ao advogado de Eduardo Bolsonaro, sediada no Texas, nos Estados Unidos, e aí teria sido usado pela produção para financiar o filme. O que fica mais estranho é que tanto a produtora do filme, a Go Up Produções, quanto o Mário Frias, deputado federal, muito próximo à família Bolsonaro, e que está por trás desse filme, é o responsável, o produtor desse filme, negaram
que qualquer dinheiro de Daniel Vorcaro tenha sido usado na produção e confecção desse filme Dark Horse, cujo lançamento é esperado para os próximos meses. Portanto, a nota da produtora e do próprio Mário Frias, aliado bolsonarista, contrariam o que disse Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir agora a explicação, depois dessa reunião, que durou cerca de 3 horas e meia, quase 4 horas no QG de Brasília. Eles soltaram, até antes da reunião terminar, eles produziram a seguinte resposta e divulgaram ao público. Vamos ouvir. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Ainda há muitos pontos a serem esclarecidos, né? Primeiro, essa contradição que eu acabei de falar entre a nota oficial da produtora do filme, que diz que não tem R$1, 1 centavo de dinheiro do Vorcaro para a produção, e o próprio Mário Frias confirmando essa versão de que não há dinheiro de Daniel Vorcaro, de que há outros financiadores, mais de uma dezena de financiadores para essa produção cinematográfica hollywoodiana, mas também não identifica, não diz quem são esses financiadores. Se você fizer uma busca rápida até e uma comparação entre produções semelhantes, a produção nacional, Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar, custou cerca de 45 milhões de reais. A metade da produção desse filme teria custado mais de 60 milhões de reais. Então, afinal de contas, quanto custou, quem financiou, para onde foi esse dinheiro, como é que foi feita essa triangulação, essa intermediação de uma empresa ligada a Vorcaro que manda para uma empresa ligada a Eduardo Bolsonaro, o advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse filme efetivamente foi usado para a produção do filme ou teve outra finalidade? Veja que há muitas perguntas aí sem respostas. Essa relação que sempre foi negada, eu apurei conversando com pessoas que participaram desse encontro, que todo mundo ficou muito atônito, tanto que você mandava mensagem para deputados e senadores do PL, assim que saiu a reportagem, ninguém sabia responder, porque o Flávio Bolsonaro não havia dito nem para o seu círculo mais íntimo, de confiança, interno da campanha, que ele tinha alguma relação com o Vorcaro. Sempre que perguntado, negava esse fato, negou publicamente e nunca informou aos aliados. Por isso, eles precisaram usar um remédio rápido. O PT, obviamente, foi às redes sociais, pintou e bordou fazendo essa associação e agora vai tentar colar esse rótulo master no que é considerado o golpe mais duro para a campanha do Flávio Bolsonaro. Há alguns outsiders, algumas poucas vozes já falando numa troca de candidato para a campanha, que talvez Michele Bolsonaro, até porque já passou aquela fase de desincompatibilização. Tarcísio, que não deixou o governo de São Paulo, por exemplo, não pode ser mais candidato a essa altura, já passou a data. Poderia ser Michele Bolsonaro eventualmente. É claro que o núcleo, o core da campanha, nega e acha que vai superar essa fase e que ainda vão surgir muitos ataques durante a campanha e que também o lado oposto, o lado adversário de Lula será atacado. Mas vamos ver as primeiras reações de ontem, por exemplo, o Romeu Zema, até então cotado, agora certamente está fora de cogitação, mas até então cotado para ser vice do Flávio, gravou um vídeo curto, foi considerado duro e imediatamente rechaçado por Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas nas redes sociais que classificaram Zema como desleal e hipócrita. Vamos acompanhar. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Flávio Bolsonaro. Bom, vamos dar uma olhada também qual foi a reação do PT. Foram vários vídeos nas redes sociais, inclusive do ex-líder do PT, mas uma das vozes mais atuantes, de Lindbergh Farias, o PT entrando com notícia crime na Polícia Federal, pedindo a investigação e a prisão de Flávio Bolsonaro. Acabamos de protocolar prisão preventiva de Flávio Bolsonaro. Também busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal, bloqueio de bens,
a apreensão do passaporte para evitar a fuga. Entramos com a representação na Polícia Federal, também com outra representação dirigida à PGR, ao procurador Paulo Gonet, e uma outra dirigida ao ministro André Mendonça. Pessoal, vamos chamar um rápido intervalo para quem nos acompanha pela televisão. A gente estava tentando estabelecer uma conexão aqui com o Charles Andrew Tang, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Ele está na China, sabe tudo das relações chinesas, iria comentar conosco justamente a visita de Trump à China, mas infelizmente nós não estamos conseguindo finalizar essa conexão. A comunicação está prejudicada. Vamos hoje, portanto, ainda bem que temos muitas notícias, muitas informações para explorar, vamos ver qual foi o efeito no mercado. Vou chamar um intervalo rápido, mas vocês continuem conosco, porque tem muito pela frente. Voltamos já já. E você que continua comigo pelo YouTube, eu falei de Flavius Day logo no começo e tem um motivo. Logo que essa notícia começou a se disseminar no mercado, a reação foi imediata. A gente preparou um gráfico para vocês, um gráfico que a gente chama de intraday, o que acontece com o dólar. Então, veja, o dólar estava ali a 4,89, começou a 4,89 no início do dia, estava numa negociação uma alta leve, 4,91, 4,90. Quando estoura, quando vem à tona a reportagem publicada do site The Intercept, veja o que acontece com a moeda norte-americana. Ela pula, ela dá um salto de 10 centavos em questão de 4 horas. Sai dos 4,90 às 13, pula para 4,95 às 15 horas e aqui é registrado exatamente o momento, a hora da publicação da reportagem do Intercept Brasil, que faz preço nas mesas de câmbio, nos operadores, e depois ele pula para R$ 5,00 às 17 horas e fecha desse jeito. Uma valorização de 2,31% em um dia, embora no ano ainda acumule queda de 8,75%. O efeito inverso acontece na Bolsa. Temos o gráfico da Ibovespa para vocês perceberem o tombo, como ela despenca a partir também daquele horário, às 14 horas, já estava perdendo força, olha, já tinha perdido o patamar, o piso dos 180 mil pontos, foi para 179.910 pontos, mas aí, quando sai a notícia, você sai de 188 mil para 177 mil pontos, despenca 3 mil pontos a Bolsa de Valores de São Paulo em apenas um dia. Isso fica muito claro, o movimento, a curva para baixo e termina cotada aos 177.098 pontos, uma queda de 1,80%. E por que isso? Porque o mercado, naturalmente, como sempre, fica próximo a essas figuras da direita, acredita mais no ajuste fiscal promovido, embora o Flávio ainda não tenha se comprometido, sequer apresentado um plano econômico, e também tem um certo pé atrás do mercado com os anúncios feitos, divulgados pelo governo Lula, de Desenrola 2, agora o fim da taxa das blusinhas, mais uma subvenção, um subsídio para combustíveis, da qual vamos tratar já já. O mercado está ressabiado, por isso essa queda da Bolsa, alta do dólar,